você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Você vai voltar um pouquinho, vai lá naquele sininho. Por quê? Quando a gente estiver iniciando o podcast, você vai receber a notificação. E o que está acontecendo? Nós temos mais visualizações nos vídeos do que inscritos no canal. Então, se inscreve, curte o vídeo, comenta aí o que você achou, se você tem alguma dúvida. Tem o caso da Leonilda, por exemplo, que eu contei. É uma história muito interessante. A dona Leonilda, o nome da matéria era Leonilda e seus dois Josés. O filho dela me procurou um dia e falou: Dalef, você conta história e tal. Você não quer narrar a história da minha mãe? Aí nós sentamos, ele contou toda a história. Aí eu falei: tá, mas a tua mãe é viva? É viva? Aí eu falei: então me leva até ela. E lá nós três sentamos, né? Começamos a prosear, passamos uma tarde conversando. E quando eu vi, nós três viramos quatro, porque era o filho dela, ela, eu e o seu José. Então, o seu José, vocês vão entender em que momento ele entra na história. Diz que em 1957, lá nos Rincões, na zona rural de Mamborê, a dona Leonilda, ela tinha 13 anos e ela era filha do caseiro de uma propriedade rural. E ela foi prometida de casamento com o filho do dono da fazenda. Então, naquela época era comum, né, os pais juntarem os filhos, né? É uma cultura que existiu aqui no Brasil, e tal. E aí o pai de um prometeu o casamento do outro. E a dona Leonilda foi prometida a casar com o seu José, que era filho do dono da fazenda. Acontece que a dona Leonilda, ela gostava de um outro menino, também de nome José. E ela começou a namorar esse José escondido. Esse outro José, ele vinha de Araruna, ele morava lá na zona rural, e ele vinha de bicicleta, andava quase 100 quilômetros até chegar na fazenda que ela morava. Ô, judiação. Era todo fim de semana. E ele tinha 14, 15 anos, ela tinha 13. Aí chegou uma época lá, ela com 15, 16 anos, o pai dela falou: Ó, chega agora, agora você foi prometida para o José, filho aqui do nosso patrão, vocês vão se casar. E ela deu um basta na relação com o José, que ela gostava aqui de Araruna. E o seu José acabou o namoro, ele voltou arrasado lá para a cidade dele, para a casa dos pais, e ela não teve mais notícia dele. O tempo passou, ela foi prometida e casou com outro José, e aí a vida segue rumos que a gente desconhece, e eles acabaram casados lá e foram na região de São Paulo morar. Lá eles tiveram três filhos. Ele acabou trabalhando na construção civil e ele desenvolveu um certo alcoolismo. Eu não sei em que profundidade foi, mas ele chegava todo dia alcoolizado do trabalho. Essa situação levou ele a cometer violências domésticas contra a esposa, ser agressivo com os filhos, uma série de problemas que a gente vê todo dia nos jornais. E quando um dos filhos dela já era mocinho, tinha 17, 18 anos, esse seu José chegou alcoolizado, bateu na mãe, bateu nos filhos e o menino peitou e falou: Ó, chega, o senhor não vai mais entrar em casa, mesmo sendo meu pai, então chega e agora o senhor não vem mais aqui. E essa foi a última vez que a família teve contato com esse José. Um tempo depois, a família soube que ele tinha morrido. Ponto final, a dona Leonilda não soube mais dele. Acontece que a vida é bem engraçada. E coincidências definitivamente não existem. Em 2012, a dona Leonilda, ela comprou a passagem de São Paulo para Campo Mourão de ônibus. Falou: vou visitar a minha irmã. Comprou a passagem de ônibus, chegou em Campo Mourão, desembarcou na rodoviária, pegou um táxi, o táxi levou ela até a casa da irmã.
Quando ela estava tirando a mala do porta-malas do táxi para a calçada, o cunhado e a irmã já estavam na calçada. Um senhor estava fazendo uma caminhada, isso era 6h30, 7 horas da manhã, ali naquela calçada. Ela olhou para o senhor olhou para ela, os dois se reconheceram. Era o seu José, que ela descartou quando era menina. Então veja, ela tinha dois Josés. Ela teve que escolher o errado e abandonou o certo. Às vezes acontece. Sim. Naquele exato momento, se alguém puder me explicar se isso é coincidência, que fale. Mas para mim não foi. Naquele momento, os dois se encontraram e, ao mesmo tempo, foram convidados os dois, pela irmã e pelo cunhado, a entrar na casa e tomar um café. E prosa vai, prosa vem, um cantou o outro. 2 meses se passaram, os dois se casaram. Ele estava viúvo recentemente, fazia 2 meses que a esposa tinha morrido. Ele estava viúvo. E a dona Leonilda ela não tinha mais compromisso. De certa forma, estava viúva também. Os dois se uniram, se casaram. E pelo que eu saiba, eles estão juntos até hoje. Então, assim, é uma história, não é sobrenatural, mas é uma história inacreditável. É surpreendente. É surpreendente. É Porque quando a tantos gente olha e anos- fala, é pra ser. Aham. Era pra se reencontrar, era pra ficar junto. Eu não tenho dúvida E era pra disso. ser dessa forma, né? Pra cada uma ter a sua vida e se reencontrar Porque depois. quando a gente ouve isso, a gente fica pensando várias coisas. E se? E se o José tivesse insistido mais, né? E se ele tivesse se colocado de alguma forma ali, ou Uhum. durante, depois do casamento, As né? decisões